a partir do versículo 60. João 6. Quem que com uma voz bem forte pode ler esse versículo para mim? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem pode ler o próximo? Mas, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disso, os seus discípulos disse-lhes: isto vos escandaliza. Mais um até o final, um após o outro, se puder. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não crê, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Por causa disto, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: querem vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não, não vos escolhi a vós, os 12, contudo, um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aleluia. Senhor, eis aí a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite e que nós possamos sair daqui saciados, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nas quartas-feiras, querido, nós estamos falando sempre sobre fé e uma frase um versículo que é sempre falado aqui, geralmente em quase todas as quarta-feiras, é que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu quero discorrer um pouquinho no início do livro de João, e com certeza é a palavra do Senhor, que muitas vezes nós focamos muito em milagres, em curas, mas através da palavra do Senhor também nós somos curados, nós somos vivificados. E a palavra diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, desde o princípio. E é interessante que, através desse livro de João, a gente vê Jesus como o Cordeiro de Deus. Depois vem falando um pouco sobre a pesca, onde que ele encontra ele com André, com Simão, e ele vem perguntando: o que buscais, Rabi, que quer dizer mestre?
Aí ele também tem a passagem lá de Filipe com Natanael. Natanael vem perguntando, mas pode vir alguma coisa boa? E quando Jesus fala para ele que antes que Filipe o chamasse, Jesus já tinha visto ele. Aí, mas como assim? Não, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E ali ele creu que Jesus, né? Não, então tu és o profeta. E Jesus transforma a água em vinho, ali fazendo o primeiro milagre. E da sequência, vem o filho, né, do oficial, que também Jesus dá uma palavra para ele, vai que teu filho vive. São palavras de ânimo, né? As pessoas, nós gostamos de ouvir esse tipo de coisas. Depois Nicodemos vai ter com ele à noite, e Jesus fala algumas coisas para ele, né? Fala que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E ele faz aquela pergunta que às vezes a gente fica sem entender, né? Quem é mãe aqui sabe. Passa 9 meses esperando para que o filho nasça. Uns aprovam sair com 6 meses, com 7 meses. Mas uma vez que nasceu, queridos, é quase que impossível, o impossível de voltar, né? E Nicodemos faz a pergunta, mas como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus dá aquele ensinamento para ele, né? Que não está dizendo que tem que voltar ao ventre, mas que ele nasça da água e do Espírito. Com a mulher samaritana, Jesus pede ela água, e todos já conhecem a história, né? Em João 5, conta-se a história do paralítico no tanque de Betesda. Jesus faz uma pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Senhor, não há ninguém que me leve, não há ninguém que possa me conduzir até lá. E sempre que eu tento, vai na minha frente e mergulha. Não há quem me ajude. Vem a multiplicações dos pães. Nós já estamos chegando nos 6 aqui, né? Mas quando Jesus ele começa a dar um ensinamento, quando ele fala, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, e vem falando que aquele que não come da sua carne, que não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Ah, mas isso não é o filho de José, o carpinteiro, o filho de Maria? Nós vimos ele nascer, deitou sobre uma manjedoura e agora diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Como pode ser assim? E Jesus vem dando esse ensinamento, e no versículo 60 fala que alguns dos discípulos, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E se nós trouxermos isso para o nosso ensinamento de hoje, será qual seria o discurso duro que uma pessoa acha difícil de ouvir? As coisas que nós estamos deparando nesse mundo de hoje. Na semana passada eu comecei a citar um pouco aqui, e muitas das vezes isso vem contra algumas coisas que nós estamos deparando hoje. E muitas das vezes nós arrumamos desculpas. Quando eu digo nós, é a igreja no geral, porque quando fala da história lá do joio e do trigo, os agricultores nos perguntam, mas Senhor, então vamos arrancar o trigo, porque senão vai sufocar ali o joio ali, ou vai atrapalhar o crescimento? Não, deixa que ambos cresçam juntos. Mas quando chegar a hora da colheita,
iremos colher o trigo e o joio será lançado no fogo. Então a gente está acostumado a arrumar alguns desculpas. Nós temos aqui o caso de pessoas que não conseguem entender ou perceber que as palavras de Jesus são exigentes demais. Eu louvo a Deus, porque no início da minha conversão eu não tive pastores, e até hoje eu não tenho. E tem muitas igrejas que tem aqueles pastores que querem massagear o ego das ovelhas. Não, querido, é assim mesmo, tal, você está começando agora e depois tudo se conserta. Na verdade é assim mesmo. Quando a gente está fraco na fé, está iniciando a caminhada, a gente às vezes dá umas escorregadas e não é fácil caminhar, principalmente quando a gente começa a receber as palavras que vêm contra aquilo que a gente tem vivido. Eu me converti aos meus 30 anos de idade, então eu tive que me deparar com muitas coisas que eu tinha que escolher. Quando a Bíblia fala que a carne e o espírito um reluta contra o outro para que nós não façamos aquilo que nós queremos. E quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, a oração o próprio Jesus nos ensina, né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando a gente começa a ler a Bíblia ou está sempre ouvindo ministrações, a gente vê que muitas das vezes a gente faz a nossa vontade, mas não a vontade do Pai. Jesus, ele, nos ensinamentos, aqui ele diz, olha, os ensinamentos que eu vos digo, que eu ensino, não é meu, mas é do meu Pai que me enviou. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E quando a gente começa a aprender, queridos, muitas vezes quando a gente a Bíblia fala que Davi era sisudo em palavras, ou seja, né, corta reto. E muitas das vezes eu me encontro um pouquinho dessa forma. Eu me lembro que domingo, quando eu falei de uma conversa, de um diálogo que eu estava tendo com uma pessoa, e eu até comentei com a Camila, nossa, na hora que eu falei, eu escutei esse uau por trás de mim. E na verdade isso nos assusta, querido, porque às vezes a pessoa quer falar algo com a gente e eles querem ouvir de nós. Não, você está certo, é isso mesmo, faz dessa forma, cara, é o que você quer, você gosta, é bom, é prazeroso, é gostoso, vai, faz isso mesmo. Mas quando a gente se compromete a viver segundo a palavra, a fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e a gente tem que ir de encontro a muitos pensamentos de pessoas. Ontem teve um que, olha, estou querendo te fazer uma pergunta, rapaz, mas eu quase sei o que você vai me responder. Eu disse, cara, se você sabe o que eu vou te responder, não faz a pergunta não. Pode fazer qualquer pergunta, desde que não saiba a resposta. E se você já sabe a resposta, somente ora para que você tenha força para você fazer o que é correto. Ah, mas eu vou... Você tem um tempinho? Tenho. A gente sempre arruma um tempinho. Aí veio falar de relacionamentos. E quando dá liberdade para a gente entrar, querido, a gente não pode entrar falando como aquele amiguinho. Não, tem que ser segundo a palavra, crente velho, gente. Arrumando desculpas esfarrapadas para fazer coisas erradas. Ah, eu fiquei um tempo desviado e agora eu estou voltando. Mas você está voltando e querendo fazer tudo errado de novo? E por que só depois que você perdeu que você voltou? Mas quando a gente fala
Porque eles não querem ouvir, queridos. Às vezes fazem igual muitos discípulos. Poxa, tá duro esse discurso aí, essa palavra é dura demais, rapaz. Quando eu disse para o rapaz, vai, continua firme no seu propósito. Tem uma porta larga te esperando. Aí eu estava compartilhando com um amigo hoje, ele falou, rapaz, mas muitas das vezes a gente é muito duro e às vezes tem como você falar de uma forma que a pessoa vai entender, mas sem ser direto demais. A gente tem que comer o bolinho pela beirada, é para aquele que está começando a caminhada agora. A Bíblia manda a gente ter paciência com os que estão fracos na fé, ou seja, eles não conhecem, são ignorantes, mas com quem já tem uma longa caminhada, já passou dos 30 anos de idade, cresceu num lar cristão, é filho de pastor, que esse rapaz é filho de pastor. A gente tem que medir palavras para falar, parece que até é demais, né? Você tem que cortar reto. Pessoal, rapaz, você continuar nesse caminho aí o rapaz, você falou assim, eu falei, mas eu não falei que ele ia para o inferno, eu disse que se ele continuasse nesse caminho e Jesus viesse buscar a igreja e não tivesse consertado, é para lá que ele iria. Eu não falei que ele vai para o inferno. Pecado não se justifica. Justificar pecado? Pecado tem que ser confessado. Eu pequei contra o Senhor, estou arrependido. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Agora, se eu tentar justificar, eu fiz porque, poxa, ela é tão bonita, não podia perder, né, Senhor? Já pensou, eu deixo uma oportunidade dessa passar batido para um coleguinha meu mais feio ali, rapa tudo. E o seu colega não tem entendimento e ele vive na ignorância, que deixa o colega rapar. Mas eu quero é Deus, eu quero buscar a presença do Senhor. Não dá para brincar de ser crente. O dia está chegando, o ano aceitável do Senhor. Jesus já está voltando, Jesus está às portas. Às vezes seria fácil, como eu disse para ele, rapaz, se você soubesse que Jesus ia voltar daqui 5 anos, como eu também conversei com ele, rapaz, até o final do ano, o último dia do ano, eu vou estar fumando a minha maconha, eu vou estar curtindo as boates, mas ano que vem eu quero parar. Eu só fiz uma pergunta para ele, mas você tem certeza que você vai chegar até o final do ano? Ah, se eu soubesse que amanhã eu estivesse vivo, e aproveitar minha vida hoje, fazer toda, como se diz, né? Toda sorte de coisas erradas. Jesus não vai voltar hoje mesmo? Então hoje eu estou livre. Não é bem assim. E nós, como discípulos do Senhor, nós precisamos fazer como o discípulo disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Muitos o abandonaram. E Jesus, a história não conta que ele, não vão não. Eu tenho palavras de vida eterna comigo, vocês vão vencer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não me deixa não, porque você corre o risco de ser alcançado por aquele que é mentiroso. O pai da mentira vai conduzir seu caminho. Se eu fosse vocês, eu não iria não. A Bíblia não conta que Jesus chamou eles. De repente, pode ter passado assim como nós, quando perdemos alguém, a gente fica entristecido, fica chateado, mas a gente entende que Jesus deixou eles seguir o caminho. A Bíblia diz que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. A palavra que eu vos disse são Espírito e vida.
Com Jesus, querido, não tem como a gente ter derrotas. Podemos até sim, como se diz um pastor lá do Brasil, nós que estamos caminhando, podemos até passar pela curva do Jota, podemos descer pelo vale, podemos até entrar numa chama de fogo, mas a promessa é que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Todos conhecem a curvinha do Jota. Às vezes a gente está lá embaixo, mas de repente você sobe. É só com Jesus. Romanos 10, 14. Vamos ver o que diz em Romanos 10, 14. Por favor. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como, queridos, que nós iremos alcançar o mundo lá fora, se nós não tivermos ousadia para pregar a palavra? Se nós somente viermos aqui, ouvirmos a palavra, cantamos um louvor, voltamos para a nossa casa, no dia seguinte saímos para trabalhar, e muitas das vezes nós não levamos o Evangelho para aquele que está se perdendo. Como que eles irão invocar? Eu sou 100% ateu. Tem um rapaz que eu também estou conversando com ele, eu acho que eu falei aqui há um tempo atrás, que ele falou para mim assim: olha, me prova que Deus existe. Eu não acredito quase nada em Deus, então me prova que ele existe. E eu simplesmente pedi para que ele respirasse fundo, e quando ele respirou, eu taquei uma mão debaixo do queixo dele e a outra com os 2 dedinhos, tampei o nariz dele. Com menos de 1 minuto ele estava querendo bater as asinhas. Me solta. Aí eu fui falar para ele: rapaz, o ar que você respira, se não for por Deus, Ele que soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, qual prova maior que você quer que Deus existe? Mas eu não acredito. E por Cristocidência, queridos, esse rapaz ele tem me ajudado tanto. Às vezes ele pensa que eu estou ajudando, mas ele está me ajudando. Que agora quase todos os dias ele me faz perguntas. E através das perguntas que ele me faz, quando eu não sei, eu tenho que buscar a resposta. E onde que eu vou buscar a resposta para dar para ele? Através da palavra de Deus. Eu enviei um versículo no grupo da igreja, mas antes de enviar no grupo da igreja, eu enviei para ele. E eu assisti um filme também, não sei se alguém quiser assistir, que fala Uma Questão de Fé. Alguém já assistiu esse filme? Não? Ai, que filme. Conta-se a história de um pastor que ele promete buscar o filho dele para levar para um jogo. Só que ele tem uma reunião, e nessa reunião, muito importante, ele liga para a mulher, pede para a mulher buscar: olha, eu não posso, eu tenho uma reunião com as mulheres, você prometeu de buscar o nosso filho e resolva esse problema você. E toda hora ele olhava para o relógio, deu a hora de buscar o menino, todo mundo saindo, acompanhado do pai, da mãe, e como ele não apareceu, esse menino começou a caminhar com a bolinha dele debaixo do braço. E tinha uma jovem que a mãe falava assim: olha, não mexe com o seu celular quando você estiver dirigindo. Já tinha exortado ela e... não, eu já estava estacionando o carro e foi só agora na minha chegada, mas me promete que você não vai pegar no telefone quando você estiver dirigindo. E assim foi dito.
Mas quando ela estava no carro, o telefone toca, o menino já havia saído, vocês devem imaginar o que pode ter acontecido. E ela distraída no telefone, esse jovem também atravessa sem olhar e esse carro pega o filho do pastor. E esse menino vem a ter uma morte cerebral. E quando chega lá um médico lá que trabalha na área de doação de órgãos, e já anuncia que já tinha alguns dias que o filho dele estava naquela situação e estava aconselhando para que doasse os órgãos. E o pastor não queria de jeito nenhum. Não, como que eu vou fazer isso? Eu vou tirar a vida do meu filho para salvar a vida de outro? Só que a vida do filho, entre aspas, já estava perdida. E eu não vou contar a história toda, que de repente fica um saborzinho na mente de alguém tenha interesse de buscar pelo nome do filme e assistir. Mas o que eu quero dizer com isso, querido? Que muitas vezes nós abandonamos o Senhor fazendo como muitos desses discípulos, que nós ficamos chateados com alguma coisa que Deus faz na vida da gente. Às vezes a gente retém o perdão, acha que eu não consigo perdoar a Deus porque Ele retirou de mim aquilo que eu tanto amava. E começa a guardar uma tristeza, um rancor dentro dele. Não, eu não vou perdoar a Deus. E eu sempre estou tendo a oportunidade de estar falando um pouquinho da palavra. Já disse aqui algumas vezes, olha, eu não sou pastor. Mas é interessante, queridos, que a oportunidade de crescimento que Deus nos dá. Se algum dia você tiver um convite para cantar, para pregar, tente não rejeitar. Eu era para me estar um pouco mais à frente do que onde eu estou hoje. E esse filme ele me trouxe a memória de quando eu perdi a minha mãe. Eu orei para que Deus ressuscitasse, para que trouxesse ela de volta. E nesse tempo eu fiquei bastante entristecido na época e deixei um pouco a Bíblia de lado. Foi o que esse pastor também fez um pouco. Até eu entender que Deus ele tem propósito até na morte. Então, como eu li em Romanos, nós precisamos. Às vezes tem alguém que vai me ouvir. Se você porventura deixou de andar com Jesus porque você se entristeceu por alguma coisa que o Senhor permitiu que acontecesse, às vezes tem muita gente que pergunta, mas por que Deus permite que coisas horríveis aconteçam com as nossas crianças? Por que Deus permite muitos passarem fome, passarem por dificuldades? E às vezes não serve ao Senhor, não procura conhecer ao Senhor por causa de coisas que acontecem. E a Bíblia diz que coisas boas e más acontecem para os justos e para os injustos. Mas tudo tem um propósito. E nós precisamos de ser como João. João passou levando a palavra para muitas pessoas. Em alguns momentos ele fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? E às vezes a gente fica procurando palavrinhas para colocar, para não aborrecer as pessoas. Nós precisamos sim chamar a atenção das pessoas, trazer a atenção delas, voltarem para que eles tenham sentido em buscar a palavra do Senhor.
porque eles não irão crer se não tiver quem leve a palavra para eles. Como que eles irão invocar ao Senhor se eles não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Nós ouvimos falar do Senhor todos os dias, ou seja, todos os dias o Senhor quer falar conosco. Às vezes nem todos os dias nós estamos disponíveis para ouvir ao Senhor. E a Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, ele se encontrava com Adão. E eu acredito que ele também quer nos encontrar todos os dias. Em algum momento ele quer que separamos um momento para ele. Então como que as pessoas irão crer se não tiver aqueles que irão falar de Jesus, do amor dele? E como ouvirão se não houver quem pregue? E a Bíblia fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será. Quantos querem ver os seus amigos, seus parentes salvos? Não podemos reter a palavra do Senhor, precisamos anunciar. Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum 1, 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. No livro que nós lemos de João, ele fala que ele já sabia aqueles que haviam de crer e os que não iriam crer nele. E a Bíblia diz que o Senhor é bom, ele é uma fortaleza no dia da nossa angústia, e conhece os que nele confiam. Estou chegando aqui ao final, mas que eu e você, nós possamos ser isso. Se você pegar alguém que está com o coração aflito, está com o coração angustiado, diga para ele. Às vezes, mas eu não falo porque eu não sei pregar. Mas você sabe dizer para ele: olha, o Senhor é bom. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Ele é o socorro que você precisa. No momento da sua angústia, às vezes você não terá ninguém, mas o Senhor, Ele está contigo. Esse rapaz que sempre está conversando comigo, ele, como eu disse, ele tem me ajudado muito. E eu fico observando, muitas vezes as pessoas falam algumas coisas com ele: eu tenho fé demais, eu boto fé. Agora sim ele está começando a perguntar mais coisas sobre Jesus, sobre Deus. Mas um dia teve alguém que teve que ter a coragem de começar a falar para ele. Às vezes a gente acha que não está dando fruto, que não vai dar fruto. Muitas pessoas, quando começaram a falar para mim do Evangelho, às vezes pode olhar: poxa, eu não pensava que você iria romper. E louvado seja Deus, todos os dias eu tenho oportunidade de falar de Jesus para alguém. Eu só não entro como a Bíblia fala, que aquele que não entra pela porta, ele é ladrão e salteador, né? Mas Jesus, ele é educado. Se não me der liberdade para entrar, querido, às vezes eu fico até com vontade de falar alguma coisa, mas se perguntar, aí, para Deus me dá sabedoria.
eu preciso falar. E é tão bom. Por mais que eu tenha, às vezes, sido duro para falar algumas coisas, as pessoas depois vêm, me olham e falam assim: olha, obrigado. E quando Jesus ele disse: olha, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Semana retrasada eu atendi um jovem, 18 anos. E esse jovem, eu cortando o cabelo dele, ele falou assim: mãe, deixa eu fazer um risco na sobrancelha. A mãe dele: não. Então deixa eu fazer um risquinho do lado, mãe. 2 risquinhos na cabeça. Não. Mas por que não? Não, filho. Mãe, por que não, mãe? Deixa. É interessante que nós que somos mais velhos, eu acredito, né, que meu pai, quando falava não, eu não podia perguntar por que não. Era missão dada e missão cumprida. Eu falei que não e pronto, acabou. Eu conversando com aquele jovem: rapaz, você é privilegiado, você pode perguntar por que não, ou pede várias vezes, deixa. Se eu ousasse pedir mais de uma vez, o couro já era certeiro. E eu sei que os pais dele vão à igreja. Eu fiz uma pergunta para ele: você vai à igreja com seus pais? Ele: vou. Que bom que você vai. Inclusive eu vou me batizar semana que vem. Ele falou comigo: só que bom, meus parabéns para você, que Deus te abençoe, que você cresça em graça, em sabedoria. Mas deixa eu te perguntar, você quer fazer um risquinho na sobrancelha porque você acha bonito, porque você vê seus coleguinhas fazendo? Acho legal. Mas você acha que um risquinho na sobrancelha você vai glorificar o nome do Senhor através desse risco? Não. E se você fizer um risquinho na cabeça, o nome de Deus vai ser glorificado? Também não. Então, rapaz, quando sua mãe e seu pai disseram alguma coisa, não tenta questionar por que não. Só obedece. A Bíblia tem uma promessa grande sobre a sua vida. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue seus dias de vida aqui na terra. Somente obedeça. Eu sei que é vontade sua, você acha legal, mas o que você tem que carregar no seu corpo, que ele dê as marcas de Cristo agora que você vai se batizar. As pessoas olhar para você e ver que você é diferente. Aí ele falou: a única coisa que eu quero ter é barba, bigode, né? Dá uma sensação assim que você vai ser respeitado. Parece, cara, você vai ter o grande respeito quando você deixar, através da palavra do Senhor, Cristo moldar o seu caráter. Porque caráter a gente não nasce com ele, mas lendo a palavra, ouvindo a palavra, o caráter de Cristo é moldado em mim, é moldado em você, e assim as pessoas irão te respeitar. Quando eu entrei na barbearia, eles me ofereciam Fireball, chamavam para sair. Hoje, às vezes, não precisa nem de eu abrir a boca mais. Quando eles chegam para me oferecer: não, para esse aí não oferece não. Esse é crente, esse é evangélico. Vai chamar para a balada? Não, perde tempo não, esse aí não vai não, senhor. Mas não foi porque eu sou um crente 007, porque se eu fosse, estaria me chamando até hoje. Eu deixei que eles conhecessem. Porque quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, para onde que eu quero ir, onde que eu quero chegar, eu preciso deixar que as pessoas que estão à minha volta saibam que eu sirvo a um Deus vivo. A gente não pode ser agente 007, crente secreto. A partir do momento que você deixar que as pessoas te conheçam e eles verem que em você tem algo diferente, que o caráter de Cristo tem sido moldado em você. Já vi muitos crentes indo para a balada, a gente chega lá, ouve: fulano foi para a festa. Mas ele não é crente não? Mas ele vai curtir um boatezinho com a gente, né? Não é lugar de crente que ele...
Então, assim, que Deus, Ele, através dessa palavra, Ele possa nos fortalecer, que Ele nos dê força. Vai ter momento que eu e você seremos duros com alguém que está lá fora, que está prostituindo, que está adulterando, que estão mentindo. E teve um dia o rapaz, mas você acredita que suas filhas vão ser santas? Elas não irão mentir? Não, querido, elas não são santas. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. A Bíblia diz que tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é para a morte. E para o que é para a morte não é digno nem que você ore. Então nós sabemos que nós iremos falhar, mas que nós possamos levar o Evangelho para as pessoas que estão sedentas. Eles dizem que são ateus, que não acreditam em Deus. Outros dizem que acreditam, mas não têm fé suficiente para andar com Jesus. Mas que a nossa fé seja fortalecida a cada dia, que nós possamos sair daqui convicto de que o nosso Jesus, Ele está vivo dentro de nós, e que através de mim e de você tem almas lá fora que precisam ser resgatadas. Às vezes vocês não seguem, deixaram de seguir por algum motivo, mas a palavra de Deus, ela é poder. O Evangelho pode ser loucura para o mundo que perece, mas para nós que cremos é poder de Deus. E através desse poder, nós teremos a ousadia para anunciar o Evangelho para aqueles que estão se perdendo. Amém? Que Deus, Ele possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.